Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 6 de outubro. Essa é a TV Senado e você está assistindo ao Senado agora. Está marcada para hoje uma nova sessão do Congresso para dar a palavra final aos vetos da presidente Dilma a projetos de lei que senadores e deputados aprovaram. Entre os parlamentares, a expectativa é se vai mesmo ocorrer a sessão. Na semana passada, a falta de um acordo entre os presidentes da Câmara e do Senado impediu que os congressistas analisassem os vetos. A repórter Dinalva Ferreira tem os detalhes. Vai ser mais uma tentativa de apreciar vetos polêmicos, como o reajuste de até 78% para os servidores do Judiciário e a correção das aposentadorias e pensões de acordo com a política de valorização do salário mínimo. O governo trabalha para manter esses vetos. O ministro Joaquim Levy chegou a afirmar que a confirmação deles representa, em termos fiscais, a 2 CPMFs. A sessão do Congresso para analisar esses e outros vetos estava marcada para a semana passada, mas acabou não acontecendo porque o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, queria incluir na pauta o veto às doações de empresas às campanhas eleitorais e convocou sessões extraordinárias seguidas no mesmo horário da sessão do Congresso. Esse veto não foi incluído para votação na sessão desta terça-feira. Independente da vontade do governo, eu só espero que o Congresso Nacional e o próprio Executivo, mais uma vez, não se submetam às chantagens do senhor Eduardo Cunha. O senhor Eduardo Cunha já está passando dos limites de chantagear os poderes da República, o Congresso Nacional especificamente. Eu acho que é importante a gente zerar aí essa pauta do Congresso, porque nós temos desdobramentos, não só do Orçamento Geral da União, PLNs importantes de restos a pagar para atender várias obras pelo país, depois as medidas econômicas. Então, nós não podemos brincar, nós temos aí 3 meses pela frente que serão difíceis. Além dos 6 vetos que restaram da sessão do dia 22 de setembro, estão na pauta 2 novos vetos relacionados ao Código de Trânsito e à desoneração da folha de pagamento. Lembrando que a sessão está convocada para as 11h30 da manhã. E o Senado pode votar hoje uma proposta de emenda à Constituição que cria a Instituição Fiscal Independente, um órgão auxiliar do Legislativo que terá como função calcular o impacto de todo o projeto de lei que crie custos para o governo. Além disso, vai acompanhar os gastos e o endividamento público. A proposta de emenda à Constituição faz parte da Agenda Brasil, conjunto de medidas para melhorar a economia do país. Novas regras para a aposentadoria estão na pauta do plenário do Senado. Elas são fruto de uma medida provisória do governo como alternativa ao fim do fator previdenciário aprovado pelo Congresso em maio, mas vetado pela presidente Dilma. O fator previdenciário reduz o valor do benefício dependendo da idade do trabalhador. Quanto mais novo, a aposentadoria menor. A MP enviada pelo governo admite a regra da soma da idade com o tempo de contribuição para o trabalhador escapar do fator previdenciário e ter uma aposentadoria maior. A soma teria que dar 85 pontos para as mulheres e 95 para os homens. A comissão mista que avaliou a MP alterou a proposta. Em vez de valer até 31 de dezembro de 2016, a regra 85-95 fica valendo até 30 de dezembro de 2018. A partir daí, um ponto será acrescido a cada 2 anos, em vez de a cada 1, como queria o governo. Assim, em 31 de dezembro de 2018, a regra passaria a 86,96. Em 2020, a 87,97. Em 2022, 88,98. Em 2024, 89,99. E em 31 de dezembro de 2026, a regra chegaria a 90,100. Eles postergaram esse aumento dos pontos percentuais, dos pontos adicionais, ou melhor dizendo, nessa fórmula 85-95, fazendo com que eles andassem 1 ponto a cada 2 anos. Isso gera um certo impacto porque diminui bastante o efeito sobre o tempo de aposentadoria das pessoas que estão pleiteando. Não era o que o governo queria, mas foi o meio encontrado para que o veto ao fim do fator não fosse derrubado pelo Congresso. Outra novidade trazida pela comissão mista é a possibilidade de desaposentação. Permite o trabalhador, depois de determinado tempo,
solicitar a reavaliação do valor da sua aposentadoria, com base no tempo de contribuição que ele havia continuado a realizar, mesmo aposentado, mas continuando a fazer o exercício profissional. Segundo Rafael, se passar pelo plenário do Senado, a desaposentação deve ser vetada pela presidente Dilma. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Na primeira parte da reunião, a Comissão de Ciência e Tecnologia examina projetos que regulamentam a proteção, o fornecimento e o uso de dados pessoais. Depois haverá audiência para debater a municipalização da comunicação no Brasil por meio das rádios e TVs comunitárias, das TVs universitárias e do Canal da Cidadania. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos debate a privatização da CELG Distribuição, a antiga Centrais Elétricas de Goiás. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor tem na pauta projeto que obriga a realização de regulagem periódica em calibradores de pneu de postos de combustíveis. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o primeiro item na pauta é o projeto que fixa condições mínimas em âmbito nacional para a construção, adequação e equipamento pedagógico de escolas de educação básica. A CPI que investiga o escândalo de irregularidades no serviço de próteses e órteses houve em audiência o médico Edson Freitas e o empresário Miguel Skin, investigados por indícios de participação no esquema de superfaturamento de preços no segmento. Na Comissão de Educação, o primeiro item na pauta é o projeto que regulamenta a profissão de cientista. A representação brasileira no Parlasul reúne-se para examinar projeto que isenta o pagamento do adicional de tarifa aeroportuária nos voos para países do Mercosul. A reunião está prevista para as 2h30 da tarde. O objetivo da medida é incentivar o turismo dentro do bloco e impulsionar a economia na região. O Senado vai propor mudanças nas leis para proteger as maiores vítimas da violência do Brasil, os jovens pobres. O trabalho está sendo feito por uma CPI que tem mais de um mês para colher informações. Na noite dessa segunda-feira, o colegiado ouviu o lado da polícia. A delegada Tatiane Almeida falou sobre a atuação da Polícia Federal no combate aos grupos de extermínio. As principais vítimas desses grupos são jovens negros. Existe essa questão do grupo atuar como justiceiro social, né? Exterminando pequenos delinquentes, bandidos, jovens que cometem pequenos furtos. Quase sempre os grupos são formados por quem deveria proteger a população. O perfil das pessoas que estão relacionadas com esse grupo de extermínio é de policiais, especialmente de policiais militares, o que é bastante grave, né? Porque os agentes públicos que deviam estar atuando no combate a essa criminalidade acabam atuando como verdadeiros criminosos, né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, policiais civis e militares mataram mais de 3.000 pessoas no ano passado. A sociedade também é violenta, e aí os números dizem isso. Hoje, inclusive, saiu uma entrevista, aliás, uma reportagem no Jornal de Circulação Nacional em que 50% da sociedade diz que bandido bom é bandido morto. Então, o policial ele não está alheio a todo esse debate, ele não é um ser descolado dessa realidade. Ele é um ser que vive em sociedade e, a partir da sociedade, ele reflete um pouco dessa violência que está hoje na sociedade brasileira. O presidente da Associação Nacional de Praças alerta para o outro lado do problema, quando as vítimas são os policiais. O ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram 398 policiais mortos no Brasil. Esse ano nós chegamos em 408, já estamos em outubro. Morrem policiais todos os dias por várias situações que vão desde jornada de trabalho, desde falta de equipamento, desde falta de um treinamento mais adequado para enfrentar essa criminalidade violenta. Um grupo formado por 24 representantes do setor de aviação prepara, a pedido do Senado, uma reforma no Código Brasileiro de Aeronáutica. O trabalho vai até o fim do ano. Nessa segunda, os especialistas debateram um tema de interesse de milhões de brasileiros que viajam de avião. Como punir passageiros que tumultuam os voos? Retirado da aeronave porque se recusou a desligar o telefone. Em outro voo, discussão e tumulto a bordo. Estes simplesmente abriram a porta de emergência e deram um passeio sobre a asa do avião. Por incrível que pareça, os autores dessa façanha não sofreram qualquer punição, nem processo, nem mesmo uma multa. As portas da aeronave foram fechadas, portanto, desliguem os aparelhos eletrônicos. Apertem os cintos, é proibido fumar.
observem as instruções de segurança. Simples. No entanto, com milhões de passageiros voando a cada ano, são cada vez mais frequentes os casos de indisciplina a bordo. Passageiros que bebem e querem fazer um assédio à comissária, correm atrás da comissária e brigam. Quer dizer, as empresas não divulgam, mas isso ocorre toda hora. As leis do país não são específicas para o transporte em aeronave. Mas o prejuízo existe, os danos podem ser gravíssimos. E é por isso que a comissão estuda uma forma de incluir no Código Brasileiro Reformado a responsabilização do passageiro. Estar no ar é um ambiente confinado e pode pôr em risco o avião. Então ele diferencia de outros meios de transporte que são em terra, pode parar, um ônibus pode parar e desembarcar, mas o avião não, o avião ele coloca em risco, além de incomodar os demais passageiros e ter em alguns casos de agressão física. Senadores e deputados vão ter que aprovar as mudanças na estrutura do governo, como a extinção de 8 ministérios. As alterações vão tramitar por meio de medida provisória. Os novos ministros tomaram posse no Palácio do Planalto. A presidente Dilma Rousseff reduziu de 39 para 31 o número de pastas na esplanada. As mudanças ainda precisam ser confirmadas pelo Congresso. Elas foram incluídas em uma medida provisória publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A pasta de assuntos estratégicos foi extinta. As relações institucionais, a Secretaria-Geral, o Gabinete de Segurança Institucional e a pasta da micro e pequena empresa foram incorporadas à nova Secretaria de Governo. A pesca foi fundida à agricultura. Previdência e Trabalho se uniram em um só ministério, assim como Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. A reforma administrativa vai além. A presidente anunciou a criação da Comissão Permanente da Reforma do Estado, o corte de 10% nos salários dela, do vice-presidente e dos ministros, a redução de até 20% nos gastos de custeio, a eliminação de 30 secretarias ligadas a ministérios e a extinção de 3.000 cargos comissionados. Acho que o corte de gastos ele é importante, mas ele tinha que ser muito mais profundo do que ele foi. Nós temos no Brasil 23.941 cargos comissionados. Cortar 3.000 é bom, mas é muito pouco. Antes era a oposição que dizia tem que cortar. Agora que ela corta, eles dizem que não vai adiantar de nada, não é? Mas infelizmente isso é da política também. Creio que muito mais do que os recursos a serem economizados é o gesto. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.